Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então chegamos hoje na nossa 12ª videoaula e a gente vai continuar falando sobre elementos da tabela periódica e caracterizando alguns elementos. Então, gente, para a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o número atômico, sobre o número de massa. Então vamos lá. Então a gente já falou um pouquinho sobre o número atômico, mas só para a gente relembrar. O número atômico, gente, ele caracteriza cada elemento químico. Como assim, gente? Não existe mais do que um elemento com o mesmo número atômico. Ou seja, se eu tiver 5 elementos, eu não sei quem são, mas eles apresentam o mesmo número atômico, com certeza os 5 elementos pertencem ao mesmo elemento químico. Por exemplo, eu tenho 5 átomos com 20 de número atômico. Eu sei que todos eles são cálcio, porque esse é o número atômico do cálcio. Se eu tiver 3 elementos com um número atômico de 20, 2 com 12 e 2 com 8, eu sei que nós temos 3 elementos químicos diferentes. Um deles é o cálcio, o outro o carbono, o outro o oxigênio. Mas o que eu quero dizer para vocês é que um mesmo elemento sempre terá a mesma quantidade de número atômico. O número atômico sempre será igual, beleza? Se eu tiver números atômicos diferentes, eu tenho elementos diferentes. Sempre. Beleza, galera? Quando a gente falar de ligação química, a gente vai ver algumas características aí que fogem um pouco desse padrão. Mas isso é conteúdo para próximas aulas. Gente, então o número atômico, ele equivale à quantidade de prótons que cada elemento apresenta. Quando nós temos o átomo em seu estado fundamental, o número de elétrons é o mesmo que o número de prótons. Então, a gente também costuma dizer que quando o átomo é neutro, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Na tabela periódica, os elementos estão no seu estado fundamental. Por isso que, para ser feita uma distribuição eletrônica, eu preciso olhar o número atômico. Ele tem 15 prótons, então eu sei que ele tem 15 elétrons também. Beleza, gente, deu para entender mais ou menos isso? Gente, um outro conceito importante, na verdade são 3 conceitos importantes que Enem adora cobrar, provinha para colégio público que vocês farão no final desse ano adora cobrar, e ele gera uma certa confusãozinha. Os conceitos de isótopos, isóbaros e isótopos. Gente, primeira coisa, para que a gente entenda isso, a gente precisa entender como que isso está representado no elemento químico. Esqueça um pouquinho agora a tabela, tá? Foquem nisso daqui. Existe uma convenção que diz que na parte superior sempre estará o número de massa. Sempre. Que é representado pela letra A. Embaixo sempre estará o número atômico. Ah, mas o número atômico na tabela vem em cima. Mas aqui ele vem embaixo. Beleza? Sempre estará embaixo. Não importa se está na direita ou se está na esquerda. Em cima, sempre número de massa. Embaixo, sempre número atômico. Beleza, galera? Número atômico representado pela letra Z. Número de massa representado pela letra A. Então, gente, os isótopos são aqueles que possuem o mesmo número atômico, ou seja, é o mesmo elemento químico, mas eles apresentam número de massa diferente. Gente, o número de massa, vai estar aqui, sempre em cima, e o número atômico sempre embaixo, aqui. Então, olha só, 1, 1 e 1, e eu tô mexendo mal de novo, né? Deve estar tudo travado aí. Aqui, 1, 1 e 1, opa, é igual. Tô falando do mesmo elemento químico. Qual é o elemento químico que apresenta número atômico de 1? Hidrogênio, beleza? Número de massa, 1, 2 e 3. Eles apresentam massas diferentes. E o que isso quer dizer? Gente, isso quer dizer que a quantidade de nêutrons que esse elemento tem é diferente um do outro. Como assim? Galera, o número atômico não é a quantidade de prótons? O número de massa nada mais é do que a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Se eu tenho o mesmo número atômico, eu tenho a mesma quantidade de prótons em todos eles. Vocês concordam comigo?
Se o número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons e o número de massa é diferente, o que eu tenho de diferente nesses elementos? O número de nêutrons. Então, gente, quantos nêutrons eu tenho nesse primeiro caso? Nenhum. Porque olha só, se eu tenho um próton e o meu número de massa é 1, beleza? Embaixo eu tenho um próton, mas a minha massa é 2. Quantos nêutrons eu tenho? 1. E nesse daqui eu teria 2. Deu para entender, galera? O que diferencia esses elementos, que são o mesmo elemento químico, é o número de massa. Então, eu posso afirmar que esses elementos apresentam a mesma quantidade de prótons, mas quantidades diferentes de nêutrons. Beleza? O próximo que a gente tem são os isóbaros. Os isóbaros são átomos de diferentes elementos químicos. Logo, eles possuem números atômicos diferentes, são diferentes elementos químicos, mas o número de massa deles são iguais. Então, olha só, lembrando, massa sempre em cima, ó. Massa, peraí, gente, que travou aqui. Gente, voltou? Acho que voltou, né? Número de massa sempre em cima, número atômico sempre embaixo. Ó, aqui de novo, número de massa sempre em cima, número atômico embaixo. Gente, o número atômico é diferente, então eu tenho o Ca com 20, o Sc com 21, o Ti com 22, eles apresentam números atômicos diferentes, beleza? São elementos químicos diferentes, mas apresentam o mesmo número de massa. Olha ali em cima, 42, 42, 42. Gente, a partir disso, eu consigo dizer quantos nêutrons cada um deles tem. Vocês concordam comigo? Se eu sei que o Ca tem 20 prótons, quantos nêutrons ele vai ter? 22. Beleza, gente? O Sc, se eu sei que ele tem 21 prótons e o número atômico dele é de 42, eu sei que ele vai ter 21 nêutrons. E o Ti teria 20 nêutrons. Deu para entender, gente? Espero que tenha dado. E por último, os isótonos. Os isótonos, eles são os átomos de elementos químicos que possuem o mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos e de massa. Gente, esse daqui, para eu saber que ele é um isótono, eu tenho que fazer a continha. Olha só, elementos químicos diferentes. Todo mundo concorda comigo? Eu tenho número atômico 17 e 20. Óbvio que são elementos diferentes. Olhem o número de massa ali em cima. Um tem 40, outro tem 37. O número de massa também é diferente. Gente, 37 menos 17, que é o número de prótons, eu tenho 20 nêutrons. Olha o Ca, o cálcio. Eu tenho 20 prótons e 40 de número de massa. Quantos nêutrons eu tenho? 20 também. Então, os isótonos são aqueles que apresentam número de nêutrons idênticos, mas apresentam massa e número atômico diferente. Beleza, gente? Deu para entender? E aí a gente tem os isoeletrônicos, que são átomos e íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons, mas isso daqui a gente vai falar só mais para frente. Beleza, gente? Galera, aqui no final dessa videoaula tem alguns exercíciozinhos. 1, 2, é para ser o 3 e o 4, eu acho. Não, tem o 5 também. E, gente, tem vários. Coloquei um monte de exercício para vocês. Eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios, beleza? Esses slides estão na pasta e eu vou colocar os exercícios separadinhos e vou pedir para vocês fazerem e aí a gente corrige junto pelo Zoom. Beleza, gente? Tentem fazer e depois a gente conversa sobre. Gente, então lembrando, quando a gente fala de isótopos, isóbaros e isótonos, a gente tem uma convenção própria para eles. Na parte de cima, sempre será o número de massa. Pode estar na direita ou na esquerda. E embaixo, sempre o número atômico. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido isso. Na quarta-feira, pelo Zoom, a gente corrige esses exercícios. E aí a gente conversa um pouquinho mais sobre isso para a gente poder avançar no nosso conteúdo e falar um pouquinho mais sobre a tabela periódica. Então, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as videoaulas. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima videoaula.